Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, como que está o andamento agora até essa primeira quinzena do mês de fevereiro. A gente já trouxe informações na virada de janeiro para fevereiro em relação ao pagamento referente então à captação do leite no mês de dezembro e o preço pago pelo leite em janeiro, e já houve então um freio ali naquele viés de queda nos preços. Mas quem vai trazer mais informações sobre isso, como que está sendo essa continuidade do mercado, o que está acontecendo com os preços, é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Natália, então a gente, como o CPEA já havia previsto, né, inclusive numa matéria que o CPEA trouxe, né, num boletim a respeito do mercado do leite, que já havia uma previsão de que esse movimento de queda que estava sendo visto desde setembro do ano passado, ele teria um freio. Isso de fato aconteceu, né, no pagamento que foi feito então no mês de janeiro referente ao leite captado no mês de dezembro. E agora nessa parcial, até essa primeira quinzena de fevereiro, o que a gente está vendo de cenário, Natália? Exatamente, a gente observa um início de ano bastante atípico, né, por conta aí dessa movimentação que não é comum para o setor no início do ano. A gente vê os preços se comportando dessa forma. Então, em dezembro, a captação de dezembro já foi uma captação que teve uma precificação mais estável, e agora o mercado ele começa realmente a apontar para um primeiro trimestre aí de preços firmes, de preços em alta. A pesquisa do CPEA em relação ao preço captado em janeiro está em andamento ainda, mas já aponta para essa possível valorização nas bacias leiteiras, nas principais bacias leiteiras do país, né? E esse cenário de alta de preços ao produtor, ele está se formando devido a uma captação mais limitada nesse começo de ano. Então, quando a gente observa aí a expectativa das empresas, né, era de que nesse início de ano a gente tivesse aí um aumento da produção, como tipicamente se observa, né, até pela própria sazonalidade da produção. Início do ano vem aí com as chuvas do verão, proporciona aí melhor qualidade de pastagem, diminuição de custo do produtor, né, em geral isso tende a melhorar aí a produção, mas nesse ano a gente não vê esse cenário, a gente vê na verdade um cenário contrário, né, a gente tem condições climáticas que, na verdade, afetaram negativamente a atividade, uma estiagem muito forte no sul do país, excesso de chuvas no sudeste, no centro-oeste, e com isso a produção nesse início de ano ela também segue limitada. As indústrias de laticínio começam a competir mais pelos fornecedores, pelos produtores de leite, e isso tudo também culmina aí num estoque menor de derivados. Então, quando a gente monitora também as negociações dos derivados lácteos, né, a negociação das indústrias com os canais de distribuição, durante todo o mês de janeiro e até agora, né, nessa primeira quinzena de fevereiro, a gente observou altas consistentes nesses mercados de derivados. Isso tudo muito relacionado a uma diminuição da oferta, né, o consumo na ponta final da cadeia, ele ainda se mantém como ele vem vindo, assim, não pode ser considerado uma alta do consumo, mas na verdade uma oferta limitada tem ocasionado esse movimento de alta ao longo de toda a cadeia. Então, é um cenário, vamos dizer assim, atípico para esse início de ano, né? Um cenário de preços em alta para o produtor, muito em decorrência de uma produção que ficou mais limitada nesse início de ano. E, Natália, ao passo, então, que a gente tem essa captação menor, né, esse viés de aumento nos preços que deve vir aí pela frente, como que está a situação da demanda, então, lá na ponta consumidora? E aí eu já engato com outra pergunta. A gente pode ver nesse primeiro trimestre, como você falou, que a gente tem esse viés de preços mais firmes, um repeteco do que a gente viu lá no primeiro semestre do ano passado, até chegar aquele pico de preços em agosto, em que os preços do leite e dos derivados explodiram no mercado? Na avaliação dos agentes de mercado, a gente ainda tem uma situação delicada, né? Então, a gente inicia o ano nesse cenário atípico, mas também um cenário de muita incerteza, muitos desafios, justamente porque, de um lado, a gente tem essa oferta mais restrita, mas a nossa demanda, ela também não tem dado sinais de reação. Na avaliação dos agentes de mercado, a gente ainda está passando, né, por um momento de demanda enfraquecida por lácteos na ponta final da cadeia. Então, tem sido complicado, né, fazer esse tipo de repasse
para o consumidor e ao mesmo tempo pro fornecedor, né? A indústria está tendo aí que lidar com esse desafio, tentar amenizar essas altas aí para o consumidor, porque sabe que tem uma dificuldade de emplacar essas vendas e não perder o fornecedor fazendo repasse da alta para o fornecedor. Então tem sido um momento considerado bastante desafiador, sobretudo para a indústria, para o produtor também, porque a gente vê que mesmo com o aumento, né, do preço, isso não significa garantia da margem, porque a gente também está num cenário de custos de produção firmes, né? Mas em geral a avaliação é de um início de ano de bastante desafio. Agora, a gente vai começar, a gente provavelmente vai ter um primeiro trimestre aí de preços acima, né? Patamar de preços acima do verificado no ano passado, mas ainda assim existe uma expectativa no setor de que os preços possam ficar menos voláteis do que se observou no ano anterior, né? Isso porque espera-se que o mercado de insumos também tenha menos oscilação de preços, né? E também os agentes de mercado buscam aprender, né, com as conjunturas anteriores. Então, aquele pico de preços que a gente observou no meio do ano passado era uma situação que era até possível de se prever, né? Então agora também já se trabalha com esses cenários, né, de se observar como que essa oferta tem sido restrita. Na verdade, a gente passa por um momento, a pecuária leiteira passa por um momento de bastante mudança estrutural, né, e dificuldade de se avaliar o novo potencial de oferta, uma vez que muitos produtores deixaram a atividade e a gente vem aí de muitas safras consecutivas com restrição na margem do produtor. Então, acredito que esse ano a gente possa ter, sim, um início de ano, até um primeiro semestre de preços ainda mais altos em relação ao ano passado, mas na avaliação dos agentes, né, do setor, é menos provável que a gente observe tanta volatilidade nas cotações como se observou em 2022. Então, tendo esse cenário todo, o quanto que se espera, então, de mudança percentual no preço na média Brasil que o CPEA realiza, Natália, para o pagamento que vai ser realizado no mês de fevereiro, referente ao leite captado em janeiro? A nossa projeção ela está mostrando, né, que todos os estados devem aí passar por um movimento de valorização, né? Claro, isso vai depender, as mesorregiões, as bacias leiteiras, né, cada uma deve experimentar aí aumentos em proporções diferentes. Na média Brasil, a gente espera aí uma alta em torno de 5, 6%, né, para a captação de janeiro, o que também reforça, né, o que a gente tem comentado, um início de ano bastante atípico, com preços em alta para o setor. E também pensando nisso, nessa questão da oferta um pouco mais reduzida e nesse receio, né, nesse pisar em ovos, vamos dizer assim, do setor repassar esses custos até então à ponta consumidora, Natália, como é que a cadeia leiteira olha para a questão da importação de leite, que a gente viu no ano passado também um grande volume sendo importado justamente para tentar modular esses preços aqui no mercado interno? Como é que está esse outro lado? As importações, elas foram realmente muito importantes, né, para modular, como você mesmo colocou, a movimentação de mercado no ano passado, e elas devem continuar sendo importantes nesse ano também. A gente vê uma movimentação de queda no volume importado desde outubro do ano passado, porém, ainda elas estão num patamar considerado elevado quando a gente compara com o ano de 2021, até mesmo agora, né, nessa virada do ano com 2022. Porém, nesse último mês, o que a gente já observou, apesar da importação ter tido uma queda expressiva, ela foi muito mais atrelada à diminuição das compras de queijos, não tanto de leite em pó. Já tem um aumento aí nas compras de leite em pó. Então, acredito que o setor vai continuar utilizando aí das compras externas para poder fazer esse balanço, né, de mercado, porque a gente está falando, né, de uma situação que ela é muito estrutural para o nosso setor. O Brasil, ele não é autossuficiente na produção de leite, a gente tem um déficit grande nessa produção. Então, as compras no mercado internacional, elas, apesar de elas representarem aí em torno de 5% da nossa produção, elas são importantes justamente, né, para poder fazer aí como um tampão para poder modular esse mercado. Eu acredito que a gente possa, sim, continuar visualizando aí volumes de importação relativamente significantes, até mesmo para evitar grandes picos de preços, né, no mercado interno.
E essas importações, de fato, seriam suficientes, então, para frear um pouco essas altas que estão se avizinhando por aí, Natália? Tem uma dificuldade, né, da gente prever as importações em relação a preço, que é o delay, né? Do momento que se faz o pedido até quando ele é recebido, né? Mas o setor ele tem trabalhado com essas compras externas, justamente para tentar melhorar aí os seus níveis de estoques, né? É uma situação que a gente tem observado com alguma constância. E é importante também frisar que isso se torna bastante importante em situações que a gente também observa aumento de exportação. Nesse último mês, por exemplo, a gente observou aí aumento das vendas externas de lácteos. Então, a movimentação com o mercado externo, ela se torna importante nesse sentido. Existe muita controvérsia, existe bastante complicado, né, para o setor, ser um setor de proteína animal que tem muito para ser competitivo, tem muito potencial de competição e ainda ser importador, mas é como a gente tem se posicionado e é uma realidade, né? Então o Brasil, nesses últimos 2 anos, fez menos compras no mercado externo, muito também em relação à questão do câmbio, né? Que acabou impedindo aí muitas compras, mas acredito que esse ano a gente deve continuar observando um comportamento similar ao que a gente viu no ano passado, justamente porque a gente ainda tem essa dificuldade de incrementar a produção internamente e se tornar autossuficiente, né, na nossa oferta de lácteos. Certo, Natália, então a gente segue observando então como que vai ser o desenrolar, principalmente nesse período do primeiro trimestre, como você disse, né, que vai ser então desse início de ano mais atípico, como você comentou, e muito obrigada então por ter trazido essas informações para a gente, para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. Que agradeço, é sempre um prazer, estamos por aqui com o que precisar. Tá, então estivemos com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite, do andamento desse setor nessa primeira quinzena do mês de fevereiro. No mês de janeiro, a gente já viu o pagamento referente, portanto, ao leite captado no mês de dezembro, dar uma freada no viés de queda. Lembrando que a gente havia visto, então, um movimento de queda nos preços pagos ao produtor de leite desde o mês de setembro. Então, janeiro, a gente já viu um pé no freio nesse movimento de queda. E agora, para o pagamento que vai ser realizado no final do mês de fevereiro, referente ao leite captado em janeiro, já deve ter um viés de alta e, segundo a Natália, uma alta de cerca de 5% no preço médio, né, na média Brasil, que o CPEA realiza fazendo a pesquisa nas principais bacias leiteiras do país. E segundo ela, isso está muito atrelado a um começo de ano atípico, principalmente quando se fala na questão do clima. O clima que deveria estar favorecendo as pastagens nas principais bacias leiteiras do país, com chuvas vigorosas, portanto, né, favorecendo a maior captação de leite, está acontecendo justamente o contrário. Então, segundo a Natália, uma estiagem muito severa na região sul do país, e isso você acompanha aqui no Notícias Agrícolas, sempre quando a gente fala sobre boletins de clima, nas reportagens sobre clima, nas reportagens sobre outras culturas do agronegócio. E a gente tem também uma outra frente, que é a questão das chuvas em excesso no sudeste e no centro-oeste do país, o que também acaba prejudicando a produção. E segundo a Natália, então, a gente tem essa imagem, esse cenário, então, de um começo de ano atípico, né, e de viés de preços mais firmes, pelo menos nesse primeiro trimestre do ano. Mas, segundo ela, a gente não deve ver, por exemplo, aquele pico que a gente viu no ano passado, aquele pico de preços, principalmente quando chega ali na ponta consumidora, que virou matéria nos jornais da grande mídia, da mídia convencional. Isso porque os custos de produção, principalmente quando a gente olha para os grãos, segundo ela, eles estão menos voláteis. Logo, então, os preços do leite também devem ficar um pouco menos voláteis também. Outra frente que é importante a gente olhar nesse momento, que a Natália trouxe essa informação também, é a questão das importações do leite. No ano passado, houve um aumento nas importações justamente para tentar modular aqueles preços que explodiram no mês de agosto do ano passado. Então, foram ajudando ali a dar aquele viés de queda também nos preços pagos ao produtor e também amortecer um pouco o impacto lá na ponta consumidora, E esse ano a gente também deve olhar
para essa questão da importação de leite, principalmente agora no começo do ano. Houve uma certa queda, mas segundo a Natália, mais voltada para a questão dos queijos. Mas o leite em pó segue, então, com uma força aí no movimento de importação por parte do Brasil. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.